Bom, primeiro, antes de mais nada, muitíssimo obrigado pelo convite. É uma honra, tanto para mim quanto para a Abramed, participar desse evento. Eu, particularmente, que sou um apaixonado pelas questões relacionadas à ressuscitação cardiopulmonar, então, ter a oportunidade de falar em nome da Associação Brasileira de Medicina de Emergência nesse evento tão importante para nós é uma grande honra. Então, a gente queria, antes de mais nada, agradecer a você, ao querido amigo Sérgio Timerman pelo convite e pela possibilidade da gente representar a Abramed nesse evento, tá? Então, o tema que nós fomos convidados para falar um pouquinho com vocês aqui é o tema da nossa associação, que é a especialidade de medicina de emergência no Brasil, né? Como é que se desenvolve, como é que ela tem acontecido aqui conosco. Então, vamos aqui em frente, deixa eu. Bom, primeiro, eu sempre falo que medicina de emergência no Brasil demorou muito tempo para acontecer, né? E foi um processo de convencimento que nós tivemos que fazer muito grande com a sociedade de um modo geral, inclusive com as sociedades médicas. E eu sempre brinco dessa forma aqui, quando eu vou começar a discutir por que a especialidade de medicina de emergência, eu pergunto: quando você diagnostica diabetes, por exemplo, qual é o especialista que normalmente você procura? Um clínico, um endócrino? Quando você tem hipertensão, habitualmente um clínico, um cardiologista. Úlcera, gastrite, esofagite, um clínico, um gastro. Agora, quando você tem um atropelamento, infarto agudo do miocárdio, choque séptico, uma hemorragia digestiva alta, uma parada cardiorrespiratória, como é o tema desse evento aqui, qual é o especialista que você procura? Qualquer um que estiver no departamento de emergência, seja qual for a sua formação ou experiência. Então, é isso que demanda a necessidade da medicina de emergência como uma especialidade. Então, para o Colégio Americano de Emergência, a definição da especialidade seria uma área da medicina que faz a avaliação inicial, o diagnóstico, o tratamento, o encaminhamento de qualquer paciente que exija um atendimento médico, cirúrgico, psiquiátrico, que eles usam como expeditoso, ou seja, algo que demanda a necessidade de ser rápido, preciso, eficiente, ou seja, não dá para perder tempo, né? Na medicina de emergência, é importante a gente lembrar que alguns pontos são relevantes para o que a gente usa como mindset do emergencista. Ponto número um, a gente sempre trabalha com uma rede de segurança, ou seja, a gente sempre está manipulando, monitorando os pacientes continuamente. Então, não dá para pular de um trapézio sem a rede de segurança. E é mais ou menos dessa forma que a gente trabalha. A gente tem uma máxima grande na medicina de emergência, que é usar o que a gente chama de MOVE, monitor, oxigênio e veia. São três aliados importantes na batalha que a gente faz do dia a dia para monitorização e atendimento dos eventos inesperados na medicina de emergência dentro do departamento de emergência. Outra coisa que é muito particular da nossa especialidade é que a gente não gosta de fugir de paciente grave, né? Na verdade, a gente está sempre correndo na direção dos pacientes graves e não para longe deles. Eu costumo dizer que quando a gente está no departamento de emergência que rodam os nossos futuros colegas médicos, os alunos do quarto, do sexto ano da graduação de medicina, de enfermagem, os graduandos da fisioterapia, a gente rapidamente consegue identificar quem vai ficar, ou quem gosta da área de emergência, daquele que está no lugar errado, né? A gente tem os colegas que fogem do departamento de emergência, fogem dos pacientes graves quando eles chegam, e a gente tem aqueles que têm um perfil exatamente de ir em direção deles para resolver. O fato é que quanto mais pacientes graves a gente atende na prática da medicina de emergência, mais treinado a gente fica para atendê-los. Então, essa é uma máxima, a gente não foge de pacientes graves. Medicina de emergência trabalha bastante com algoritmo, e é fato, a ressuscitação cardiopulmonar é um exemplo disso, o quanto a gente usa os algoritmos do suporte básico avançado de vida, pediatria, mas uma ideia é que o emergencista ele também não segue apenas só algoritmo, ele também precisa, de vez em quando, pensar fora da caixinha também. Ele também precisa ter os conhecimentos e o feeling que a gente chama da gravidade para saber quando ele segue o algoritmo e quando é permitido a ele quebrar um pouco esse fluxo por atendimentos mais precisos.
fundamental para o emergencista conhecer o seu espaço, onde ele trabalha, o que ele faz e onde ele encontra os detalhes do atendimento. Então, onde é que está o equipamento? Geralmente é muito comum você estar num ambiente como um departamento de emergência e não saber exatamente onde está o equipamento, onde é que está o desfibrilador externo automático. Eu brincar muito com esse joguinho que a gente usava nos anos 90, né, final dos anos 90, anos 2000, que era onde está o OLE. E eu brinco às vezes com os alunos na disciplina de emergência, que é onde está o desfibrilador no meio dessa confusão aí, né? E aí tem um desfibrilador escondido lá em cima do hotel, ali no salão, e a gente tem uma parada acontecendo ali no outro salão, e onde é que a gente encontra um desfibrilador. Então, a gente sempre trabalha na medicina de emergência com a ideia de que é melhor ter e não precisar, do que precisar e não ter, ou não saber onde está. Tá? Então, conhecer o seu equipamento, conhecer a localização precisa desses equipamentos e como eles funcionam dentro do departamento de emergência é também algo muito importante. O emergencista é uma especialidade que trabalha com múltiplas atividades e múltiplas funções, mas ele não deve assumir essas múltiplas funções sozinho. Não dá para o emergencista coordenar tudo, por exemplo, num atendimento de ressuscitação. Não dá para fazer todos os procedimentos simultaneamente, porque ninguém consegue fazer multitarefas, né? Eu tenho o exemplo aí do Homem-Banda, o exemplo desse antigo desenho animado da Lula Lelé, que tocava o rock, o bongô, a guitarra ao mesmo tempo. Não dá para fazer isso na emergência. É fundamental que a gente aprenda a designar funções, trabalhar em equipe e escolher especificamente quem é habilitado para cada função para nos auxiliar durante o atendimento. Bom, o emergencista, ele gosta muito de treinar. Aqui a gente tem uma animação nesse slide, mas eu acho que ele cobriu a animação diretamente. O emergencista precisa muito de treinamento. Ele é como um profissional, como um atleta. Eu tinha aqui nesse slide, infelizmente a animação não entrou, mas são duas figuras. A gente tem a figura atrás do Muhammad Ali e do Michael Jordan, dois grandes atletas que treinavam exaustivamente. Muhammad Ali conta uma história num livro que é uma biografia, que um dos passos que ele fazia no ringue, quando ele foi um campeão de pesos pesados nos anos 60, um dos passos que ele fazia para caminhar exaustivamente, ele corria exaustivamente de costas no ringue, isso confundia tremendamente o adversário. E ele desenvolveu uma técnica de treinamento na época que era correr quase em torno de 5 a 10 quilômetros por dia de costas, exatamente com a ideia de que ele conseguiria maior mobilidade nesse movimento. A mesma coisa o Michael Jordan, que conseguia fazer jogadas sensacionais, como a clássica enterrada que ele fazia do início do garrafão. O Michael Jordan treinava também após os treinamentos do time profissional, e isso inclusive no auge da carreira, no Chicago Bulls, por horas e horas. E o emergencista tem esse perfil. O emergencista é alguém que gosta de treinar. Ele treina bastante. A gente usa bastante simulação. A gente gosta muito de praticar alguns procedimentos mais invasivos e, para isso, a gente treina exaustivamente. A ideia do emergencista é muito essa, que se a gente não eleva as expectativas, o nível de treinamento cai, né? E como diz o Thomas Edison, o gênio é alguém que tem 1% de inspiração e 99% de suor, expiração, né? Correr atrás. Uma das coisas que tira muito o sono do emergencista não é o paciente grave e também não é aquele paciente que não está doente, ou a decisão de admitir ou não admitir aquele paciente. Um paciente que a gente tem muito cuidado e que tira muito sono é o paciente borderline, é aquele paciente que não está muito claro entre o quão grave ou o quão simples pode ser o caso. E para isso, a gente tem trabalhado muito com essa ideia da incerteza, né? No departamento de emergência, eu acho que essa frase do William Osler se aplica muito bem. Medicina é uma ciência de incerteza e uma arte de probabilidade. E na medicina de emergência, nós não passamos a maior parte dos nossos dias salvando vidas, como a maioria das pessoas pensa. A gente passa principalmente tentando prever risco, especificamente para os pacientes que são chamados os pacientes gray zone, que são os pacientes da zona cinza, que a gente não sabe o quão graves eles podem se tornar em pouco tempo e se é seguro liberá-los para casa ou deixá-los internados. Então, para isso, a gente usa muito o score de risco, né? A gente usa o TIMI, o HEART, o PERC, o WELS, que nos ajudam a achar mais risco.
A gente compartilha muito decisão, que é a ideia de sempre tomar a decisão mais adequada. A gente tenta sempre documentar tudo que a gente está tentando definir naquele quadro e, principalmente, observar, examinar, obter pontos de decisão, usar alguns recursos de tecnologia que estão ao nosso alcance, que podem nos ajudar tremendamente. Então, essa, por exemplo, é uma das armas que o emergencista, nos últimos anos, trouxe para a prática beira-leito e que tem nos ajudado tremendamente, que é o ultrassom. Cada vez mais a gente tem usado ultrassom na beira-leito e esse tem sido um recurso que nos tem ajudado tremendamente em decisões e práticas assistenciais. Muitas vezes não chega esse paciente, né? Essa paciente aqui é uma paciente pequena, com febre, um pouquinho de pintas pelo rosto, e a primeira imagem que se tem na linha de decisão é essa paciente talvez tenha varicela, tenha sarampo. Na verdade, um dos cuidados que a gente tem é olhar para esse paciente sempre com o olhar de um paciente indiferenciado. Então, nem sempre os pacientes vão entrar com um diagnóstico impresso na testa, como muita gente fala. Então, obter história, fazer um exame físico, um exame laboratorial, para juntar esse quebra-cabeça é importante. Em alguns casos, a gente não consegue resolver esse quebra-cabeça num primeiro momento, dar um diagnóstico. Então, a medicina de emergência não necessariamente, diferente das outras especialidades, é uma medicina que precisa obrigatoriamente saber o que o paciente tem no primeiro momento. Mas é importante que ela consiga oferecer o que o paciente precisa. A gente sempre diz que não é a medicina de emergência não é o que o doente tem, mas é do que o paciente precisa. Esse é o foco grande do emergencista no primeiro momento. Então, a gente está sempre pensando em descartar quais são as condições que são ameaçadoras à vida num primeiro plano, para que a gente resolva, mesmo que isso anteceda a definição do diagnóstico. E para isso a gente está sempre tentando evitar dois erros, que são dois erros muito comuns, erros cognitivos, muito comuns na medicina de emergência, que é o viés de ancoragem e o viés de disponibilidade. Chega um paciente com dor nos olhos, febre alta, cansaço, dor nas articulações, manchas vermelhas pelo corpo e coceira, prurido. A primeira coisa que eu vou procurar é escolher um diagnóstico pelo exemplo mais comum da doença. Então, posso olhar e dizer que isso, por exemplo, pode ser dengue, né? Isso é o viés de disponibilidade. Escolher o diagnóstico que eu acho que é o mais fácil, que está mais fácil na minha cabeça, e procurar tentar seguir o rumo por esse diagnóstico. Isso é uma coisa que a gente evita, porque pré-diagnosticar esses pacientes muitas vezes traz um retardo enorme na condução, inclusive para aqueles pacientes que são liberados do departamento de emergência. Se esse paciente passar no departamento de emergência, for considerado como um paciente, por exemplo, com o exemplo que eu dei de dengue, e liberado dessa forma, ele certamente sairá de lá para procurar um infectologista ou um clínico com esse diagnóstico e que provavelmente vai continuar investigando esse paciente na mesma linha com este pré-diagnóstico. Muitas vezes ele tem um quadro diferente que vai estar escondido embaixo desse viés de disponibilidade que eu acabei de adotar. Um outro viés que a gente foge também é o viés de ancoragem, que é não considerar que existem múltiplas escolhas para uma determinada hipótese. Então, eu acho que é dengue, porque é o que está mais disponível na minha cabeça naquele momento, e eu insisto com dengue. Eu continuo colho os exames não são sugestivos, existem várias coisas que não são sugestivas no quadro de dengue, mas eu continuo insistindo com aquele diagnóstico. Isso é o viés de ancoragem. Então, a gente sempre trabalha com a ideia em medicina de emergência que para diagnóstico diferencial, você deve perguntar 2 ou 3 das piores coisas que poderiam matar o paciente naquele momento. A gente brinca, eu falo isso muito com os alunos da graduação, que o médico emergencista muitas vezes pensa como o cavaleiro do apocalipse. Por mais simples que seja a coisa que se apresenta na frente dele, é sempre relevante pensar o quão grave aquilo pode ser ou quais seriam diagnósticos diferenciais dentro daquela aparente simplicidade que poderiam comprometer a evolução do paciente. Então, reavaliar o paciente, reavaliar os resultados laboratoriais, as imagens, os sinais vitais, antes de decidir
para encaminhar ele para um outro especialista, para interná-lo ou para alta, é fundamental. Às vezes, 2 a 5 minutos de uma avaliação um pouquinho mais detalhada faz toda a diferença. Com o passar, o emergencista ele trabalha essencialmente com equipe multidisciplinar. Não dá para fazer medicina de emergência sem trabalhar com as outras profissões, com as outras especialidades que trabalham conosco na área da saúde. Então, os médicos, por exemplo, enxergam a cena do paciente, uma cena só. O enfermeiro, o fisioterapeuta, no departamento de emergência, ele vê o filme completo do paciente. Eu sempre também comento com os residentes e com os alunos que é fundamental ouvir os outros colegas das outras profissões que estão na linha de frente conosco. Envolver a enfermagem, envolver a fisioterapia no tratamento do paciente, no plano de cuidados, no tratamento e no encaminhamento de alta é fundamental. O William Osler também falava que do lado de cada grande médico tem sempre também uma grande enfermagem. E que a enfermagem é uma das maiores bênçãos da humanidade, ocupando um lugar ao lado do médico e nunca inferior a ele. Isso se vale não apenas para a profissão de enfermagem, mas para qualquer profissional da área da saúde que trabalha conosco no departamento de emergência. O médico, o fisioterapeuta, o enfermeiro, o assistente social, todo mundo tem um papel extremamente importante dentro do departamento de emergência na qualidade assistencial. E aí, com uma comunicação e compaixão. Então, mesmo que você seja o emergencista mais brilhante do mundo, os pacientes estão muito preocupados com isso. É realmente o super emergencista, como a gente vê nessa foto. Pacientes cada vez mais, hoje em dia, procuram o departamento de emergência na ânsia de ter as expectativas do seu atendimento de alguma forma atendidas, seja uma queixa simples, seja uma queixa mais complexa. E a falta de habilidade de comunicação, que muitas vezes gera esse tipo de reação. Eu não sei se os mais novos talvez não lembrem exatamente desse personagem, mas quem viveu um pouco aí na década de 80 e 90 deve lembrar do que acontecia com esse personagem aí quando ele ficava um tanto quanto irritado e os olhos ficavam saltados dessa forma. A geração mais nova conhece esse mesmo personagem em mutação com este formato aqui, né? Então, isso é muito comum acontecer no departamento de emergência. Os ânimos estão exaltados, as pessoas estão estressadas. Eu costumo dizer que para o emergencista um quadro grave, um quadro de parada cardiorrespiratória, um quadro de choque, um atendimento de trauma, é só mais um atendimento dentro da rotina do que ele faz diariamente. Só que para o paciente e para o familiar que estão ali, ele é o pior, talvez o pior dia da vida deles, talvez vai ficar com uma das piores lembranças que ele tem. Portanto, ter uma habilidade de comunicação, ter respeito, ter sinceridade, honestidade, empatia com o paciente do departamento de emergência também faz muito parte da formação do intensivista. O que impressiona cada vez mais é essa capacidade de comunicar e a capacidade de empatia e compaixão. Eu faço parte do departamento do Conselho Regional de Medicina e no Conselho Federal das Câmaras Técnicas de Medicina de Emergência e com muita frequência a gente avalia exatamente isso. Processos, pareceres que chegam a nós e que muitas vezes são exatamente por falta de comunicação, inabilidade de comunicação. Então, tratar todo mundo com dignidade e respeito faz parte do lema de curar, às vezes, nem sempre é possível, tratar com frequência, mas confortar sempre, que é uma dos lemas que gera, que faz, obviamente, que simboliza a nossa profissão até hoje, lembrando sempre essa frase, me agrada bastante, a gentileza gera gentileza. Bom, a medicina de emergência ela é a especialidade que invade os 15 minutos mais interessantes de todas as outras especialidades. Uma brincadeira do Dan Sandenberg, um emergencista, mas que é, para nós emergencistas, uma grande máxima, né? Porque a gente atende qualquer pessoa, qualquer um, em qualquer lugar e em qualquer hora. E a medicina de emergência um pouco está preparado para o impensável. Quem imaginava que no dia 11 de setembro de 2001, um atentado em Nova York ia atingir as duas torres gêmeas, o principal centro comercial da cidade, desabar as duas torres, e a gente tinha uma série de feridos, suspeitas de armas, de
de intoxicação por produtos químicos ou biológicos que podiam acontecer também, e toda uma mobilização para que a gente conseguisse atender todas essas pessoas que estavam nesse local, uma quantidade enorme, uma densidade populacional enorme, com fluxos adequados. Mas a gente não precisa pensar em Nova York, porque isso acontece aqui no país diariamente, né? Aqui em São Paulo, quem poderia imaginar o buraco da linha amarela, né, do metrô, de repente, você acorda de manhã, tem um enorme buraco, caem carros, pessoas lá dentro, as famosas enchentes do início do ano, do mês de março, com seus desabamentos, o incidente da boate Kiss de Santa Maria, todos esses são exemplos de situações que para nós parecem impensáveis, mas que podem ocorrer a qualquer momento e que o emergencista tem que estar pronto para saber como atender, para definir os fluxos, tanto no ambiente pré-hospitalar quanto no ambiente hospitalar. Então, a medicina de emergência também passa muito por gestão de fluxos, principalmente nas situações de catástrofe e desastre. E aí, já estamos quase no final aqui, qual que é a importância da medicina de emergência? A gente tem 342 escolas médicas no país, a gente só pede isso para a Índia, né, que tem 381, 147 nos Estados Unidos. A população brasileira atual, isso daria mais ou menos 2,18 para cada médicos para cada 1.000 habitantes, né, que é o que sai diariamente de todas essas faculdades, mais quem já está no mercado. 80% dessas faculdades elas estão na rede privada de ensino e 60% desses graduandos atualmente eles vão sair dessas graduações sem vagas em residência de emergência porque elas não existem. Então, no Brasil, na década de 60, a gente tinha 29 escolas médicas e hoje a gente tem 342, ou seja, em 60 anos aumentaram 313 escolas médicas, foi mais ou menos uma média de 5 escolas por ano. Por que eu estou falando isso? Porque proporcionalmente à nossa população, comparada à Índia, por exemplo, nós temos realmente uma densidade de escolas médicas e de profissionais no mercado enorme, né? E o que acontece? Como é que é a avaliação do conhecimento de emergência desses profissionais? A gente tem as provas que o CREMESP realizava até 2018 aí, com essas taxas de reprovação que os senhores estão vendo. E o que chama a atenção é que várias dessas provas, na verdade, 25% do conteúdo dessas provas do CREMESP, elas eram referenciadas elas tinham alguma referência em medicina de urgência ou emergência, né? Apenas 15% das faculdades, elas têm disciplinas formais, né, de medicina de emergência. São 15% dessas 342. Então, um tema tão importante quanto a medicina de emergência ainda não é muito abordado dentro da graduação médica de muitas faculdades. E aí, o que a gente tem que a prova do CREMESP demonstrou para nós nos últimos anos? Uma questão básica sobre como abordar um paciente vítima de acidente de trânsito, 86% dos candidatos erraram. A conduta de um infarto agudo do miocárdio, quase 70% deles erraram. E a conduta numa emergência hipertensiva, quase 69%, quase 70% também erraram. Isso para falar de situações de dia a dia. Porque qual que é o problema? Desses quase 60% dos colegas que se formam e que caem no mercado e que não vão para a residência médica, infelizmente, num primeiro momento, acabam atuando na linha de frente na medicina de emergência. Isso a gente viu não só recentemente na situação da Covid, como também no dia a dia da rotina aqui, da rotina de atendimento no Brasil. E aí, num departamento de emergência, você está sujeito a isso, tanto atendimentos ambulatoriais simples, como, por exemplo, um bebê com meningococcemia, um corredor absolutamente lotado de pacientes, uma situação de múltiplas vítimas, atendimentos de acidentes de trânsito frequentes, e como é que fica a qualidade desse atendimento no departamento de emergência. Então, em 16 de setembro de 2015, finalmente a medicina de emergência passou a ser considerada uma especialidade no Brasil pelo Conselho Federal de Medicina, pela Comissão Nacional de Residência Médica e pela Associação Médica Brasileira. No entanto, hoje no Brasil nós temos 499.192 médicos em atividade no Brasil, segundo dados do Conselho Federal de Medicina. Só 155 deles são titulados em medicina de emergência recente. Hoje, nesse evento da professora Naomi, aí a gente tem vários, né? A gente teve o Dr. Sérgio Timmermann falando titulado, o professor Heraldo da USP também
aqui no programa conosco também é titulado, eu titulado, mas a gente ainda precisa de muito mais gente. A gente tem vários colegas formando nas residências e a gente precisa de muita gente na linha de frente. A Abramed é a associação que representa a medicina de emergência no Brasil oficialmente, junto à AMB. Nós estamos constituídos já antes do reconhecimento da especialidade, viemos batalhando por ela, estamos crescendo lentamente com os congressos, as atividades, as recomendações. As residências médicas, a gente conseguiu nos últimos anos vários programas de residência. Aqui na cidade de São Paulo tem centros de referência fantásticos já com programas de residência consolidado. É o caso da Universidade de São Paulo, da Unifesp, Hospital Oswaldo Cruz, Hospital Albert Einstein, a Casa de Saúde Santa Marcelina, mais recentemente a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Vários hospitais têm já estabelecido sua formação em medicina de emergência, com 3 anos de residência e acesso direto. E esses colegas estão muito bem aceitos no mercado de trabalho, e são realmente profissionais diferenciados para a qualidade e atendimento de segurança do tratamento de emergência. A medicina de emergência, então, ela alia todos esses conhecimentos que a gente está colocando aí. A cirurgia, a medicina intensiva, a traumatologia, a clínica médica, a obstetrícia, a psiquiatria, a pediatria, a anestesiologia seriam, como eu falei anteriormente, os 15 minutos mais interessantes que a gente brinca no dia a dia de todas essas especialidades. Você graduação de emergência e quando eu começo a perguntar para eles o que você vai fazer de especialidade, ele começa a dizer: eu não sei, professor, eu gosto de tudo, eu gosto de atender paciente, eu gosto de cirurgia, traumato, medicina intensiva, clínica médica. Eu falo: já achei sua especialidade é medicina de emergência, porque você trabalha com todos esses conceitos, mas com um conceito fundamental que não é o que o paciente tem, e sim o que ele precisa numa situação de emergência. Então, a gente escutou todas essas especialidades e criou uma nova, tendo certeza de que essa medicina que a gente trabalha, que é a medicina de emergência nas pessoas, muda o conceito do que elas esperam de nós. E a gente sabe, como o nosso lema fala mesmo na associação, que a medicina de emergência é onde cada segundo realmente importa.